Olá, agora vamos treinar com... Eu trouxe para você, para exercitar, questões de fonética e emprego de sílaba tônica. Vamos ver como é que isso se aplica em questões de concursos. Vamos lá. Aqui, a banca diz o seguinte: assinale a afirmação incorreta. Vamos julgar aqui, então, verificar cada assertiva. Letra A. As palavras centenários e países seguem a mesma regra de acentuação gráfica. Vamos ver? Vamos lá? Se é a mesma regra. Sem ter na vios. Lembra? Eu posso considerá-la paroxítona em ditongo ou sem. Como é um ditongo crescente, eu posso também considerá-la centenarios, proparoxítona. Agora, de qualquer maneira, é diferente de países, porque no caso de países, eu tenho a segunda vogal do hiato. Então, repetindo, a palavra centenários, ela tem o seu acento justificado por duas regras. Pode ser paroxítona em ditongo ou proparoxítona. Já países é a regra do hiato. A banca queria a incorreta, a assertiva diz que elas seguem a mesma regra. O item está errado. Resposta letra A. B. A presença de dígrafo nas palavras enchentes, acessível e mudanças. Vamos ver? Por que há presença de dígrafo? Em é o dígrafo vocálico, porque lembra que esse N nasaliza o E. Então, já tem um dígrafo nessa palavra. Mas eu tenho mais, olha. O CH também é um dígrafo consonantal. E o EN, esse N nasaliza o E. Então, eu tenho 3 dígrafos na primeira palavra. Na segunda palavra, acessível, eu tenho outro dígrafo, que é o dígrafo consonantal SS. Juntas, essas letras formam um único som. Por fim, na terceira palavra, mudanças, esse N nasaliza o A. Então, eu também tenho um dígrafo. Eu tenho, então, aqui 3 palavras e as 3 têm dígrafo, por isso a B estava correta. C. Nas palavras África, conflito e petróleo, a presença de encontro consonantal, lembrando que encontro consonantal é o encontro de consoantes que sejam pronunciadas, porque quando a consoante não é pronunciada, não é encontro consonantal, é dígrafo, lembra? Aqui eu tenho, olha, África. Eu tenho encontro consonantal do F e do R, porque ambas são pronunciadas. Então, vamos para a próxima. Conflito. FL é encontro consonantal? Sim. FLI, os 2 grafemas, as 2 letras são pronunciadas. Então, eu tenho encontro consonantal. E petróleo, o T com R também formam encontro consonantal. Tudo bem? Na letra D, quanto à sílaba tônica, as palavras necessidade, produtores e disputa classificam-se como paroxítonas. Vamos ver? Necessidade, paroxítona. Produtores, paroxítona. Disputa,
disputa paroxítona. Sim, as 3 são paroxítonas. Por isso, a banca pedia a incorreta. A incorreta foi a letra A. Vamos à próxima. Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentadas possuem ditongo. Letra A, noite tem ditongo? Tem. É o noite, o com i. Agora, saúde tem ditongo? Não, porque, ó, saúde, hiato. E soar, hiato também. Então, a banca queria aquela em que todas as palavras apresentassem ditongo, não é a letra A. Na letra A, somente noite tem ditongo. Próxima, letra B, sabão, bão. Há um ditongo aqui, entre, né, o A e o O, que tem som de U, sabão. Depois, alemães, sim, ditongo também decrescente no ães. Porém, então, olha, essas duas têm ditongo, porém, juízes não, porque, olha, juízes, hiato. Por isso, não é a letra B. Letra C, baixela tem ditongo? Tem, ó, baixela. Agora, país forma ditongo? Não, porque, olha, o A se separa do I. País. Piada, também não, ó. Então, hiato, hiato. Ditongo na letra C, somente em baixela. Letra D, mal. Mal tem ditongo? Tem, olha, mal. Agora, sabia é ditongo? Não, é hiato. O I se separa do A. E em iguais, eu tenho um tritongo. Semivogal U, vogal A e semivogal I. Por isso, na letra D, o único ditongo, mal. Resposta, letra E. Saudade é ditongo. Peixe, esse EI também em forma de ditongo. E caixa. Tudo bem? Resposta, letra I. Próxima. Assinale a alternativa em que há, respectivamente, hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente e tritongo. Vamos, então, diante de cada palavra, marcar aí os encontros vocálicos. Paz, paz, ditongo. É um ditongo crescente, vai da fraca para a forte. Lembrando que o ditongo crescente vai da semivogal para vogal, porque ele cresce. Só que em paz, eu vou da vogal para a semivogal. Então, esse ditongo é decrescente. Já vi que não é a letra A, porque não começa com hiato, mas vou aqui classificar tudo, ó. Quá, quá, quá. Esse U com esse A, quá, eu tenho da semivogal para a vogal. Quá. Esse ditongo é um ditongo que cresce da semivogal para a vogal. Então, coloque aí, ditongo crescente. Chapéu. O que você tem aí de encontro vocálico em chapéu? Olha, chapéu, eu vou da vogal para a semivogal. Então, eu vou da forte para a fraca, ditongo decrescente. E em averiguou, eu vou da semivogal, vogal, semivogal. Esse é o tritongo. Próxima. B, sapo, cai. O A se separa do I, hiato. Ré, guá, guá. Olha, eu vou da semivogal
para a vogal. Então, eu tenho um ditongo crescente. Herói, rói. Eu vou da vogal para a semivogal. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Vogal, semivogal. Então, eu vou da forte para a fraca, ditongo decrescente. E em saguão, ó, semivogal, vogal e semivogal. Tritongo. Pronto. Resposta, letra B. Vambora para a próxima. Freada. Freada. Hiato. Garantia. Tia. Veja, o I se separa do A. Então, eu tenho aqui um hiato. Por isso que já não foi a letra C. Noite. Da vogal para a semivogal. Ditongo decrescente. E enxaguei, semivogal, vogal, semivogal, eu tenho um tritongo. Próxima, moinho. Moinho, o O se separa do I. Moin, é só pronunciar. Tem que fazer isso que eu tô fazendo mesmo, pronunciar alto. Ó, moinho, hiato. Dei, eu vou da vogal para a semivogal. Ditongo decrescente. Quan, ó, quan. Eu tenho uma semivogal e vogal na mesma sílaba, ditongo crescente. Semivogal, vogal e semivogal, tritongo. Por isso não foi a letra D. E a letra E, vamos lá, ó. Pinguim, guim, vogal, semivogal. Ó como eu decresço. Pinguim. Então, esse ditongo é decrescente. Eu decresço. Tenue. Eu vou da semivogal para a vogal. Ditongo crescente. Vaidade. Da vogal para a semivogal, ditongo decrescente. E quai, ó, separe a sílaba e perceba que você tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, isso aqui é um tritongo. Adriana, e esse U com esse E? Eles formam algum encontro vocálico? Não, porque esse U não é pronunciado. E quando não se pronuncia, aí não é encontro vocálico. Aí, então, ó, vou marcar aqui só para você não confundir, ó, esse Q com esse U formam um dígrafo. E já que esse U forma um dígrafo com o Q, então ele não pode, se ele não é pronunciado, ele não pode fazer encontro vocálico com o E. É isso que você tem que entender. Vamos mais? Você está exercitando fonética e acentuação gráfica, que foram os itens que nós estudamos lá na teoria. E essa é a última questão que eu trago para você exercitar. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos. Letra A. A letra A, a primeira palavra, tem dígrafo. Aproveite diante de cada dígrafo para treinar. Diga se é consonantal ou vocálico. Vamos lá. Minha, nha. Eu tenho o N e o H que formam um único som. Dígrafo consonantal. Joelhos, eu tenho dígrafo? Sim, o LH, dígrafo consonantal.
Atravessado. O T com o R formam dígrafo? Não, porque os dois são pronunciados. Então, isso aqui é encontro consonantal. Mas o SS, sim. Ó, então, vou tirar isso aqui, pra você saber que não forma. E o SS formam um dígrafo, eles têm o mesmo som. Dígrafo consonantal. Pronto, a banca pedia aquela em que todas as palavras apresentassem dígrafo. Resposta, letra A. Vamos, letra B. Dígrafo em histórias. Histórias. Existe um dígrafo? É interessante, por quê? Porque histórias. Esse H não é pronunciado. Se ele não é pronunciado, então vem aqui comigo. Em fonética, pouco se fala disso. Mas assim, não custa comentar aproveitando aí a questão. Quando você olha para esse H, de fato, H é uma consoante que não é pronunciada. Então, nesse caso, o que prevalece, eu tenho aí duas letras, eu tenho o H e o I, mas na verdade, somente o I é pronunciado. Então, de fato, em histórias, eu tenho um dígrafo. Porque o H não é pronunciado. Você não fala ri, sei lá. Se você falar, seria ri, né? Sei lá como seria. Tá? Então, não é pronunciado. Há um dígrafo aqui. Só que em poesias não há dígrafo. Não há dígrafo, por quê? Porque todas as palavras são pronunciadas, perdão, todas as letras, né? Todos os grafemas. Até o S de final de palavra, ele é pronunciado. Mesmo que ele não tenha o mesmo som desse S, isso é interessante você perceber, cada um tem um som diferente, né? Ó, poesias. Tá, os sons são diferentes, mas eles são pronunciados. Por isso, ó, vou tirar então, pra você não confundir, essa palavra não possui dígrafo. Já a terceira possui, essa aqui você já viu várias vezes comigo, é o N que nasaliza o E. Momento. Tá bom? Então, não foi a B, porque poesias não apresentava dígrafo. Próxima, letra C. Máquina tem dígrafo? Ora, aqui eu tenho o Q com o U. Porque esse U não é pronunciado. Eu não falo macui, né? Eu não falo. Então, esse U aí forma dígrafo, com o QU. Agora, em remota, não há dígrafo. Quartinho tem dígrafo? Tem o NH. Então, máquina e quartinho, os dois com dígrafo. Já na letra D, vamos embora para a letra D. Ó, entendeu por que não foi a C? Porque remota não tinha. Vem. Branca, tem dígrafo? Sim, o A com N. O N nasaliza o A. Estante, tem dígrafo? Sim, o A e o N. Ó, vou colocar aqui em cima. O A e o N. Né? Estante. Essa questão aqui, eu trouxe para você só para te mostrar o que é discutível em fonética. Porque também não posso só trazer coisa boa, tem que trazer também questões que são controversas em gramáticas. Dê uma olhada aqui em quinquilharias. Ora, quinquilharias também tem dígrafo, né? Porque eu tenho ó, o Q com o U, você não pronuncia o U, você não fala queen, né? Você fala quim. Você tem o I com o N, porque o N nasaliza o I. Você tem o Q com o U, que também forma dígrafo. Aqui você tá cheio de dígrafo, né? Então, ó, o QU, o IN, o QU e o LH, que também nasaliza. Perdão, que também forma dígrafo, né? Esse LH aí é o LHA. Então, olhe para mim. Essa questão, e não tem jeito, porque isso existe mesmo e a gente não pode negar, por isso eu trouxe para você. Essa questão, ela foi alvo de recursos, né? Porque quando a banca liberou aí o gabarito oficial, que foi a letra A, eu coloquei aí para você,
ela sofreu muitos recursos por causa da letra D. Por causa da letra D. Porque muita gente questionou por que não poderia ser a D, né? Já que na D, eu também, volte aqui para D comigo, repare que essas duas aqui, elas também tinham apresentado dígrafos, tá? Então, por que não poderia ser a D? Agora, perceba que na D, a primeira e a segunda palavra, elas estão na mesma situação. Então, elas têm lá o A com N e o A, né, o A com N lá no branca e o A com N instante. A banca colocou de propósito para mostrar o posicionamento dela, que é o posicionamento de alguns autores que dizem que quando há essa nasalização, então volte aqui comigo, quando esse N aqui nasaliza, como foi o A, né, nos dois casos, tá vendo o que eu tô falando? Quando há essa nasalização. Então, há autores que dizem que, na verdade, não há um dígrafo, e sim um ditongo. É como se fosse stan, sabe? É como se houvesse aí uma vogal e uma semivogal. Enfim, isso é uma discussão fonética que é só de poucos autores. Só que a banca aproveitou. E eu trouxe para você para mostrar que há autores que, de fato, dizem que quando há uma nasalização, então não seria um dígrafo e sim um encontro vocálico. Por isso, a resposta, o gabarito oficial foi letra A e a banca não aceitou, não acatou os recursos. Fonética é assunto que de vez em quando tem esse tipo de controvérsia. E no mundo dos concursos, não há jeito, né? Enfim, as bancas, isso acontece, eu até brinco, né? Quem estuda direito fala assim, no direito existem as correntes, né? Existem as jurisprudências, as correntes e tudo mais. No português não existe muito isso não, mas de vez em quando você vai ver discussão entre os autores que as bancas aproveitam e colocam nas provas. Numa questão como essa, você acaba tendo que ir para usar um pouquinho do que você aprendeu aqui comigo, por isso que eu coloquei essa questão, para mostrar que essa discussão existe. E você vai ter que usar um pouquinho de, eu estou em dúvida entre duas, eu vou para aquela que seja mais óbvia. Nem sempre dá certo, mas é por isso que eu trago para você, para mostrar todas as discussões e você fazer aí as suas anotações. No próximo vídeo, mais um assunto para você, porque você está aprendendo português e treinando com exercícios para ver a aplicabilidade de tudo que você está vendo aqui comigo. Daqui a pouquinho eu volto com mais. Até já!